Olá a todos. Hoje é o tema da palestra, a influência dos meios de comunicação. Mas eu já falei em outras palestras, sobre assuntos muito parecidos. O que nos prendia, o que nos influenciava. Mas hoje eu queria entrar nesse assunto de novo, falando diretamente sobre os meios de comunicação. Mas por quê? O que me deu essa vontade de falar desse assunto de novo? Semana passada eu estava assistindo um filme, muitos de vocês de repente já assistiram, que é o Eternos da Marvel. E durante o filme eu já tinha assistido esse filme, mas eu não tinha gostado da primeira vez que eu assisti, eu não me recordava o porquê. E aí fui assistir novamente o filme. E aí eu estava assistindo e já estava lá pela metade do filme, mais ou menos. Minha namorada chegou para acompanhar também, assistir o filme, e aí eu fui explicar um pouco para ela do que já tinha acontecido no filme, para ela se situar ali no filme e entender melhor, E aí eu trouxe uma reflexão, do quanto aquele filme também se tratava sobre a nossa realidade atual, porque no filme, em certo momento, eles começam a falar de uma transição e que essa transição não seria algo benéfico, que a Terra iria ser destruída e com isso todos os seres do planeta iriam morrer. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, parece, de repente pode não ser essa a intenção, mas é uma ideia de que, por exemplo, a nossa atual transição planetária não fosse algo benéfico. Porque a transição planetária, para quem não sabe, ela acontece a cada cerca de 2.000 anos, 2.000, 2.200 anos aproximadamente. Isso sempre ocorreu e sempre vai acontecer. E no filme eles falam de uma maneira que essa transição não seria benéfica porque a Terra seria destruída. E aí eu fiquei pensando, nossa, isso pode ser uma influência muito negativa, para quem, de forma inconsciente, acaba sendo influenciado negativamente por esse tipo de informação. Porque, na verdade, a nossa transição planetária, ela serve para dar um impulso, na nossa evolução. Mas de que modo? Nós passamos por muitas encarnações no planeta. E a cada 2.000 anos acontece essa transição. E acontecem muitos fenômenos diferentes, que acabam nos estimulando, e muitas vezes nos incomodando, essa também é uma realidade, para que esse incômodo ele gere movimento. E aí a gente consiga prestar um pouco mais de atenção nas coisas que estão nos acontecendo, e que a gente consiga sanar esses desconfortos. Então, a transição planetária ela nos ajuda muito a entrar nessa reflexão, nesse tipo de pensamento, do que está me desagradando, do que está me incomodando, para que eu possa sanar esse desconforto.
Mas além de filmes, né, nós temos muitos meios de comunicação, né? Como rádio, hoje em dia, né, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, YouTube e todos os outros, né, mais tradicionais, né, de televisão, rádio, acabam nos influenciando de certa maneira. Porém, né, até me lembrei esses dias que teve um programa de rádio, isso faz muito tempo, né? Nem devia ter televisão na época. E nesse programa de rádio, ele era tipo uma radionovela. E aí no episódio do dia, eles estavam falando sobre, né, contando, né, narrando uma invasão alienígena. E aí, muitas pessoas que estavam ouvindo essa radionovela achavam que se tratava de um acontecimento verídico. E muitas pessoas começaram a entrar em pânico. Olha só o tipo de confusão que acabou acontecendo naquela época, né? Isso, dentre outras coisas, né? Como os jornais, né, acabam trazendo muitas notícias sobre política, né, questões de violência, e tudo isso acaba nos influenciando. Porém, né, eu sempre trago esse tipo de assunto, né, no intuito de fazer a gente refletir, né, para que a gente consiga refletir e aí nessa reflexão gere alguma dúvida e com essa dúvida a gente procure uma resposta, né, sanar essa dúvida. E as reflexões, elas são muito importantes para que a gente, né, no nosso dia a dia, a gente consiga distinguir, né? Ah, mas Marcos, eu trabalho o dia inteiro, eu já fico trabalhando, pensando muito o dia inteiro no meu trabalho, eu vou ter que ficar pensando ainda sobre esses assuntos? Sim. Para quem conscientemente está buscando uma melhora de si mesmo, né, uma evolução, a gente precisa refletir muito sobre nós, né, sobre o que nos influencia e se aquilo é benéfico para nós ou não, né? Porque essa reflexão, né, a gente consegue, pelo menos, né, sentir, né, o quanto aquilo está nos influenciando e para que lado, né, estamos sendo influenciados, né? Estamos influenciando de que maneira, né? De uma maneira boa ou não, né? Como eu disse em outras palestras, né, tudo, né, pode nos influenciar, né? E eu uso a palavra pode porque nós temos esse discernimento, né? Nós temos como avaliar. E aí nós, né, podemos escolher. Seja uma escolha consciente ou não, a gente está sempre fazendo algumas escolhas. Às vezes a gente escolhe pelo lado mais fácil, às vezes a gente escolhe pelo lado mais gostoso, pelo lado mais saboroso, né, e por aí vai, né? A gente vai fazendo essas escolhas. Porém, né, a gente tem sempre que ficar refletindo de fato para saber se aquilo é bom ou não para a gente, né? E no caso, né? Por exemplo, eu trouxe até estava refletindo enquanto eu estava escrevendo sobre o assunto, né? Eu lembrei da frase que está escrita no brasão, né, de São Paulo. E no brasão de São Paulo está escrito em latim a seguinte frase, né? Num ducor
duco, né? Que quer dizer não sou conduzido, eu conduzo. Mas, né, para que a gente consiga chegar nesse ponto de ser conduzido, né, deixar de ser conduzido para conduzir, né, nós temos que estar num nível de consciência e né, para chegar nesse nível de consciência, a gente tem que também refletir, né, e fazer escolhas, né, de repente diferentes, né? Então, se eu não quero ser conduzido, né, eu vou procurar não assistir ou escolher o que assistir, né, na TV, em filmes, né, nas redes sociais, né, ou escutar, no caso dos rádios, né? A gente tem que saber como escolher. E a reflexão ela vai ser sempre necessária para que a gente, né, consiga fazer boas escolhas. Né? Cada momento da nossa vida a gente está num determinado padrão de comportamento. E aliás, outra coisa é essa, né, dos padrões de comportamento. Porque assim, a gente está sempre encarnando, a gente passa, quando a gente reencarna, a gente passa, né, de criança e vai crescendo e vai criando consciência. Porém, muitas vezes a gente acaba seguindo padrões familiares, né, de acordo com o meio que a gente acaba crescendo, né? Por exemplo, quando a gente é criança, a gente é educado de uma tal maneira. Se a gente é educado, por exemplo, antigamente era muito mais frequente, né, onde os pais educavam os filhos dando algumas palmadas, né, batendo de alguma maneira, né, quer dizer que essa família usava de violência para ensinar, né, corrigir, né. Porém, hoje em dia, graças a Deus, as coisas, né, estão mudando muito, né, e está entrando muito o diálogo, né. Então, quando a gente é criança, a gente aprende de uma maneira, e se a gente, né, se deixar levar por esses padrões de comportamento, então a gente tem que saber para a nossa vida, né. A gente pode mudar ou continuar seguindo esses mesmos padrões, né. Inclusive, né, esses padrões familiares, eles podem ser de atividade física, leitura, e também, né, de uma maneira onde apenas os pais acabam ensinando as crianças a apenas obedecerem e não refletir. Né? Ah, mas como assim? Isso era, bom, pelo menos no meu caso, né? Eu conhecia, assim, tive alguns amigos que tinham esse tipo de educação em casa, né? Que os pais, por exemplo, ou eram militares, ou eram, né, muito rígidos, e acabavam fazendo dessa maneira, né? Onde os pais falavam, né, tipo, quem manda aqui sou eu, e você obedece. E acabava, né, não tendo diálogo, não tendo, né? Só que isso acaba gerando na criança, né, uma coisa que ele vai acabar levando para o resto da vida, e uma delas pode ser essa de não refletir sobre as coisas, só acatar e cumprir, né? Ou seja, vai lá, só faz, executa, obedece, não pensa a respeito. E esse é um tipo de padrão meio ruim, né? Meio não, né? Completamente ruim. Porque nós precisamos, né, avaliar para que as nossas escolhas sejam as melhores para nós, de fato, né? E a gente tem que sempre estar refletindo sobre esses assuntos, né? E as mídias, né? As mídias sociais,
os meios de comunicação, né, elas podem nos trazer, né, muita informação, sim, né, sobre esses assuntos e outros assuntos, né, seja do que for, né, e cabe nós a escolher, né, o que assistir, o que se deixar influenciar, por assim dizer, né? E de certa maneira, né, para que a nossa vida seja num rumo de evolução, né, a gente tem que fazer escolhas, né, para seguir um caminho e deixar outros caminhos para trás. Bom, isso era o assunto que eu queria trazer hoje, né, sobre essa reflexão, tanto das mídias sociais, né, como os padrões de comportamento que nós acabamos repetindo, né, e como eu acabo sempre trazendo esse assunto também nas palestras, para que a gente consiga refletir, né, e fazer melhores escolhas, né, para que a gente consiga ter mais consciência, né, do que está acontecendo ao nosso redor e do que está acontecendo dentro de nós, né, conosco. Então, quero agradecer a todos que estão assistindo, que vão assistir depois. Gratidão e até uma próxima oportunidade.